primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. A acusação é de que ele teria atuado nos Estados Unidos para tentar interferir no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de 50 dias multa. Moraes também defendeu a perda do cargo de escrivão da Polícia Federal e a inelegibilidade por 8 anos. O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Segundo a ministra, as provas apresentadas nos autos indicam que Eduardo Bolsonaro atuou para tentar impedir o julgamento, o que, na avaliação dela, configura coação no curso do processo. Durante o julgamento, a Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação e afirmou que a atuação do ex-deputado no exterior tinha como objetivo exercer pressão sobre as instituições brasileiras. Já a Defensoria Pública da União, que foi a responsável pela defesa de Eduardo Bolsonaro, apontou supostas nulidades processuais e questionou a regularidade do processo. Em nota, Eduardo Bolsonaro afirmou que não foi formalmente citado e que tomou conhecimento da condenação pela imprensa. A defesa ainda pode recorrer da decisão por meio de embargos de declaração. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Vamos destrinchar esse julgamento de ontem, ainda vamos falar muito sobre isso, falar sobre como votou cada um dos ministros, vamos mostrar aqui o que falou o relator dessa ação, o ministro Alexandre de Moraes. Mas antes eu quero chamar meu parceiro aqui de todas as manhãs, de todos os dias, Felipe Monteiro. Muito bom dia. Tivemos um julgamento já encerrado aí com 4 anos de condenação para Eduardo Bolsonaro, um pagamento de multa. Eduardo está no exterior, disse que não foi chamado, né? Nem ficou sabendo sobre esse julgamento, não teve a tal da carta rogatória que a gente falou aqui ontem. E o ministro Alexandre de Moraes fez questão de mostrar ontem no julgamento todos os momentos em que Eduardo Bolsonaro teria ameaçado, inclusive pela imprensa, os ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com ele, isso é mais um critério para julgar, para culpar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. E como a gente havia já antecipado ontem, houve um julgamento aí por unanimidade da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E aí agora, Eduardo Bolsonaro está inelegível até 2038, o que deixa mais um membro da família Bolsonaro sem poder participar dos pleitos eleitorais durante um bom tempo. Agora, resta saber, Felipe, se de fato essa condenação não vai atrapalhar de alguma maneira, de algum modo, a campanha do Flávio Bolsonaro à presidência da República. E eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Bom dia, Neila, os nossos telespectadores. Ô, Neila, nenhuma novidade, né? Todo mundo já sabia que o julgamento do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, iria ser a maioria dos ministros iam votar para condenar ele sobre coação no curso do processo, né? Eu não acho que vai atrapalhar a campanha do Flávio Bolsonaro, apesar de algumas pessoas acharem que poderia atrapalhar, porque já era algo calculado, já era algo sabido. Não teve uma novidade essa decisão. E, na minha opinião, Neila, um dos pontos é levantado pela Defensoria Pública da União, que foi exatamente um vício na intimação do Eduardo Bolsonaro, né? Tem todo sentido e o Eduardo Bolsonaro deveria ter sido citado por carta rogatória, né? Inclusive, foi falado inúmeras vezes no julgamento que o Paulo Figueiredo, por exemplo, morar nos Estados Unidos, né? Ele foi citado, no caso dele, por carta rogatória, e o Eduardo Bolsonaro, morando nos Estados Unidos, também tinha que ter o mesmo tratamento. E não é o mesmo tratamento que eu digo por uma questão jurisprudencial. A própria legislação, né, aponta a obrigatoriedade e a necessidade de uma pessoa que mora no exterior ser citada, ser intimada por carta rogatória. Isso não aconteceu com o Eduardo Bolsonaro. Apesar dos ministros do Tribunal Federal, inclusive o Zanin, né, ter colocado que inúmeras pessoas, né, no Supremo Tribunal Federal foram citadas, intimadas por edital, e que o Eduardo Bolsonaro, nesse sentido, não poderia alegar o vício, né, na sua intimação. Eu não acho palatável, né, o Supremo Tribunal Federal fazer flexibilização a um texto legal que fala claramente que deveria ser citado por carta
é rogatória. Agora, Neila, uma das coisas que eu estava pensando, né, a gente pode até desmembrar depois nos nossos comentários posteriormente, é que quando você pega, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, vou até colocar o questionamento aqui, né? O Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. Quando você é condenado até 4 anos, o regime é o regime aberto, né? Depois de 4 anos de condenação, de detenção, passa para o regime semiaberto, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, meu questionamento, a minha dúvida que eu coloco, né? Será que isso foi algo pensado e proposital, esses 2 meses, que muda completamente a execução da pena, né, do regime aberto para o regime semiaberto, ou não, né? Então, são questões, por exemplo, que são abertas, né, e são colocadas em dúvidas em relação à atuação do próprio Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. Muito bem, depois da decisão, que foi uma decisão unânime, a gente vai aos detalhes dos votos que levaram à condenação de Eduardo Bolsonaro. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, acabou votando pela condenação de Eduardo por coação no curso do processo. Segundo Moraes, o ex-deputado atuou para tentar interferir na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado e buscou pressão internacional contra autoridades brasileiras. Durante o voto, o ministro afirmou que não é função de deputado brasileiro fazer lobby contra o país e rejeitou a tese da defesa de que seria suspeito para julgar o caso. Moraes também destacou que Eduardo tinha pleno conhecimento das investigações e das consequências de seus atos. Já o ministro Cristiano Zanin acompanhou integralmente o relator. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia formou a maioria pela condenação. Ela afirmou que, em diversas situações registradas nos autos, Eduardo Bolsonaro demonstrou a intenção de impedir o julgamento e que a conduta se enquadra no crime de coação do curso do processo por buscar incutir temor e pressão sobre as instituições. O presidente da primeira turma, ministro Flávio Dino, também acompanhou o voto de Alexandre de Moraes, consolidando a decisão unânime do colegiado. Está aqui, mostrando então para vocês os votos de cada um dos ministros. Começando pelo relator Alexandre de Moraes, claro, pela condenação. Tivemos Cristiano Zanin pela condenação. A maioria foi aberta com a ministra Carmen Lúcia e depois tivemos o voto do Flávio Dino. Lembrando que a gente tem, na primeira turma, 4 ministros, o que é uma excepcionalidade, porque a primeira turma falta uma cadeira, né? O ministro Luiz Fux fazia parte da primeira turma, pediu para ser transferido para a segunda turma depois que ele participou do julgamento da trama do golpe. E agora que o Supremo Tribunal Federal está em falta com o ministro, o presidente Lula até indicou Jorge Messias, mas o nome foi rejeitado pelo Senado, vaga aberta no Supremo, vaga aberta na primeira turma. A Defensoria Pública da União, que defendeu Eduardo Bolsonaro, inclusive havia pedido que o julgamento fosse adiado por conta da falta desse ministro nessa turma específica, mas o pedido foi rejeitado, julgamento marcado, Eduardo condenado. Já foi encerrado, então, esse julgamento. Ao longo do julgamento específico, a Procuradoria-Geral da República também defendeu a condenação e sustentou que Eduardo Bolsonaro tentou atrapalhar a ação penal relacionada à trama do golpe, inclusive por meio de articulações junto a autoridades dos Estados Unidos para a adoção de medidas contra ministros do Supremo e contra o próprio Brasil. Já a defesa realizada pela Defensoria, como eu disse, alegou nulidades processuais, questionou a participação de Moraes no julgamento e defendeu que a citação do ex-deputado deveria ter sido feita por meio de cooperação jurídica internacional. Então vamos lá. Falando assim, estão me dizendo que a gente já tem nota do PL, do Partido Liberal, que é o partido de Jair Bolsonaro, nota que saiu há pouco. Vamos colocar na tela, então, para quem está nos assistindo, para a gente ler. Eu vou ler com vocês aqui, ó. O Partido Liberal manifesta sua total solidariedade ao deputado federal Eduardo Bolsonaro diante da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Recebemos com preocupação mais um episódio que reforça a percepção de perseguição política contra uma das principais lideranças da direita brasileira. A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos sempre teve caráter político e institucional, não havendo qualquer, aí continua a nota, qualquer irregularidade em suas ações. O Partido Liberal entende que a interlocução com autoridades, instituições e atores internacionais
integra a atividade política legítima exercida por representantes eleitos. Neste momento, reafirmamos nossa confiança em Eduardo Bolsonaro, em sua trajetória pública e na legitimidade de sua atuação, certos de que a história e os fatos demonstrarão a integridade de sua conduta, nota afirmada por assinada por Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. Deixa eu falar com o Felipe também sobre isso. Felipe, primeiro, sobre os votos dos ministros da Suprema Corte. Todos acabaram concordando com o voto do relator, inclusive quando foi questionado pela Defensoria Pública da União de que o ministro Alexandre de Moraes seria o juiz, seria vítima, seria partícipe desse julgamento específico. Caiu por terra, nenhum dos ministros entendem dessa forma. Isso veio desde a trama do golpe, a gente já sabia que eles entenderiam dessa forma. Também entenderam que Eduardo Bolsonaro ultrapassou a liberdade de expressão e a legitimidade de ser um parlamentar, porque o parlamentar tem essa prerrogativa de falar o que ele entende que é necessário ser dito, né? A prerrogativa da fala por ser parlamentar. Então, de acordo com a Procuradoria-Geral da República e de acordo com os ministros, ele extrapolou todos esses direitos que lhes são previstos por lei. Por fim, o PL aí acaba se solidarizando com Eduardo Bolsonaro e entendendo que o que ele fez não foi nada demais, além de buscar ajuda à família dele, buscar ajuda ao país. E eu quero ouvir sua opinião primeiro sobre a questão dos votos dos ministros. Primeiro, os votos dos ministros, na minha opinião, foram votos, na minha opinião, tá? O voto completamente. Eu já sabia que fosse naquele caminho, né? Eu pego um ponto específico. Todo o voto do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele faz um paralelo falando que não há na Constituição Federal, desde a época do Império até a Constituição de 88, nada que permita, né, um parlamentar falar mal, né, do seu país em fórum exterior, né? E aí eu me pergunto, como assim, né? Como assim não cabe ao deputado federal, ou senador, o político, né, da oposição, falar mal de governo, poder falar, criticar o governo, né? Como pode, né? Como não está dentro da questão da crítica, dentro da questão da liberdade de expressão, eu criticar uma decisão judicial? Então, que feche faculdade de Direito, né? Porque a faculdade de Direito que você pega, os 5 anos de estudo da faculdade de Direito, ou é um estudo dogmático, você analisa a legislação, ou você critica abertamente a decisão da Suprema Corte do Brasil, decisão da Justiça no Brasil. Então, já que não dá para criticar decisão judicial, então que feche também a faculdade de Direito. Vai para esse caminho, então, né? Então, eu acho, na minha opinião, que o STF está confundindo atuação política com, de fato, uma atuação institucional, né, voltada para a coação no curso do processo, né? Para mim, o tipo penal, coação do curso do processo, é muito claro. A pessoa tem que ter, por meio da sua atividade, uma condição direta de influenciar e de coagir, né, juízes em sua decisão. Não foi o caso do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, né, para tentar, né, articular uma oposição nos Estados Unidos, porque ele achou, né, você pode até não acreditar e não confiar e não concordar com a atuação do Eduardo Bolsonaro, mas ele teve essa vontade de ir para os Estados Unidos, né, para organizar uma oposição fora do Brasil, porque ele achava que estava sendo perseguido dentro do Brasil e não tinha espaço para fazer isso dentro do Brasil. Aí o STF achar que isso gerou a manipulação do governo americano, que é o governo mais perigoso, né, mais poderoso do mundo, né, para dar sanção e tarifar o Brasil, eu acho que é um salto interpretativo muito longo, né? Eu não concordo com essa decisão, não. E, na minha opinião, a política se combate com política, né? Existem parlamentares da base governista que podiam muito bem para os Estados Unidos mostrar o outro lado, a outra versão sobre a situação. E foi isso que aconteceu quando o Itamaraty, quando Lula se encontraram com Trump, se encontraram com os ministros do Trump, né, conseguiram demover o Trump de aplicar o tarifaço e, mais do que isso, aplicar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Então, a política resolveu essa questão específica, na minha opinião. Então, eu acho que foi exagero nessa decisão da Suprema Corte em relação ao Eduardo Bolsonaro, né? Claro, agora, para deixar isso bem claro, eu não concordo com essa atuação do Eduardo Bolsonaro. Óbvio que eu discordo dele sair do Brasil. É bom lembrar que o Eduardo Bolsonaro, em 2022, foi um dos deputados mais votados do Brasil. Ele escolheu
largar o seu mandato e ir para os Estados Unidos, foi uma decisão dele, né? Ele tinha um amplo apoio político, foi uma decisão dele. Eu não concordo com essa decisão dele, né? Mas foi uma decisão privada dele que quis organizar a oposição e quis criar, né, algum tipo de narrativa contra o governo brasileiro nos Estados Unidos. Isso não é ilegítimo. E é bom lembrar, Neila, que quando o Lula estava sendo processado na Lava Jato, né, o próprio Zanin, né, escreveu um livro chamado Lawfare, né, que tinha uma tese dizendo que a justiça, né, sendo utilizada por meios legítimos para perseguir políticos de forma ilegítima, né, foi para a ONU, foi para o Tribunal Penal Internacional, fez isso em vários fóruns internacionais. No caso, o Zanin e o Lula estavam coagindo o Moro e coagindo o processo da Lava Jato nas instituições do Brasil? Claro que não. Faz parte da legitimidade do advogado e do político fazer isso em qualquer lugar do mundo. Né? Então, eu discordo completamente dessa decisão. Né? Não cabe ao Alexandre de Moraes e ao STF limitar a liberdade de expressão, ainda mais nesses termos. E eu falo isso discordando da postura do Eduardo Bolsonaro em relação a esse assunto. Mas não dá para eu concordar com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que quer criar, né, um artífice, quer criar de forma artificial uma narrativa para tirar o Eduardo Bolsonaro da vida política e pública no Brasil. Não é assim que você faz democracia, Lila.